capítulo 3 do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3. Leremos do verso 21 ao verso 28. Profeta Daniel, capítulo 3, 21 a 28. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de Deus, dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Que Deus esteja derramando sua graça sobre nós na exposição da sua palavra. Vamos estar nos preparando para esse momento, sendo edificados com mais uma mensagem cantada. E nós sabemos que o centro da mensagem sempre é a cruz, aos pés da cruz, aos pés de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Os sermões sempre se convergem para Cristo, ali na cruz. Vamos nos preparar com essa mensagem.
só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim. Ali na cruz, ó sim por mim Jesus sofreu. Ali na cruz, ó sim Jesus por mim sofreu. O grande horror da escuridão apavorou a multidão, rasgado o véu, lhe fez saber que terminou o seu sofrer. Ali na cruz, ó sim por mim Jesus sofreu. Ali na cruz, ó sim Jesus por mim sofreu. Com dor cruel, na cruz morreu, seu sangue ali, por mim verteu, sim foi por mim, pra me salvar, no céu enfim irei morar. Ali na cruz, ó sim por mim Jesus sofreu. Ali na cruz, ó sim Jesus por mim sofreu. Oremos. Deus eterno, Deus vivo, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, que abrimos a Tua palavra mais uma vez neste dia e mais uma vez nesse culto, pedimos que Tu abras os nossos corações, nossas mentes, para recebermos esta palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que é penetrante, que é salvadora, que é transformadora, que é santificadora para a nossa vida. Pedimos que Tu venhas, o Teu Santo Espírito, sobre nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel leva o seu nome. Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Esse livro foi escrito cerca de 537 a.C. É um livro conhecido por aquilo que ele apresenta da vida de Daniel, também da vida dos seus amigos. Chegando no capítulo 3 desse livro de Daniel, nós vamos encontrar aqui aquele momento em que o prepotente, orgulhoso, megamelonico, não saiu, era um mega, não saiu, é isso mesmo. Ele tinha senso de grandeza, né? De orgulhoso, de prepotente, queria ser igual a Deus, queria se orgulhar igual a Deus. E este homem, Nabucodonosor,
megalomaníaco. Agora saiu, não é isso? Isso mesmo. Ele resolve então estabelecer uma estátua. Deixa eu voltar aqui. Pode voltar o tema aí. No capítulo 3 ele resolve então estabelecer uma estátua, uma imagem de 30 metros de altura e mais ou menos 3 metros de largura. E esse capítulo 3 de Daniel, ele apresenta 3 momentos. O momento em que ele faz a sua estátua, a imagem, que não se sabe se era dele ou de um outro ídolo, de um deus. O fato é que ele fez mandou fazer essa grande imagem, e ele então exige a adoração. Contratou lá, ou já tinha lá no reino dele uma orquestra, né? Você lê lá, você vê que eram muitos instrumentos, uma orquestra refinada. E quando aquela orquestra então executasse a música, todos deveriam se curvar diante daquela estátua para adorar. Mas nesse momento em que ele estabelece essa ideia então da adoração à imagem, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram, não adoraram. E foram dizer a Nabucodonosor: olha, há 3 aí que não adoraram a sua imagem, Nabucodonosor. Eles desobedeceram a sua ordem. Esse é o segundo momento do texto. Primeiro, a imagem feita exigindo adoração. O segundo momento, a desobediência, a resistência de 3 jovens. E agora da resistência dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor ficou furioso, irado, possuído de grande ira. Ele agora então vai no terceiro momento, ele manda agora então que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que era acesa até então. E essa fornalha agora então, sobremaneira acesa, receberam os 3 jovens que foram lançados lá dentro daquela fornalha. E ele desafia os 3 jovens: eu quero ver se algum Deus tem poder de livrar alguém das minhas mãos ou da fornalha. E os jovens disseram: quanto a isso, Nabucodonosor, você não vai responder. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, nós não vamos nos curvar perante a sua imagem. A imagem levantada, a adoração exigida, a desobediência, a resistência da fé. Aí o terceiro momento é o livramento. Então vou me deter mais no terceiro momento do capítulo 3, que é o livramento. É quando então os 3 jovens foram livres, libertos, guardados pela mão poderosa de Deus. E eu quero começar a minha mensagem então, o Deus que nos livra, lembrando aí um cântico que poderia até cantar hoje, né? Mas eu não avisei, a culpa não é do Natan. Cântico: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Nós cantamos isso, uma mensagem cantada. Ou como disse o salmista, no Salmo 116, 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então meu objetivo nesta noite é mostrar que o nosso Deus é o único que nos livra verdadeiramente. Ele é poderoso para isso. E vou trabalhar o texto então, em alguns momentos, como que Deus trabalhou então na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e pode trabalhar na nossa vida hoje também. Deus nos livra permitindo
que passemos pelos desafios, problemas, dificuldades. Veja o verso 21. Veja o verso 21 aí. Então estes homens foram atados, com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Deus livrou, mas permitiu que fossem lançados na fornalha sobremaneira acesa. E não só isso, podemos analisar que Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem. O Senhor fabricou a imagem. Não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha 7 vezes mais. Não impediu a divulgação do decreto. Foi um decreto. Todo mundo tem que adorar. Não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Eles foram acusados. Só ler o texto. Não os livrou da fúria do rei, nem do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha acesa e aquecida 7 vezes mais. Esse é o nosso Deus. Ele livra, mas permite desertos, provações, tentações, apuros, tempestades, doenças graves, ataques do inimigo, permite o luto, a morte de pessoas queridas. Jamais devemos murmurar contra o nosso Deus, nem questionar, nem alimentar dúvidas. Devemos crer que sempre há um propósito nas provações, nas fornalhas da vida. Ele não desperdiça nada. Tudo o que estivermos enfrentando nesse momento faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus e do propósito de Deus. Temos de aceitar com alegria, com resignação e com a certeza que o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas permitiu que fossem lançados na fornalha ardente, é o mesmo Deus que estamos adorando aqui hoje. Imutável, presente, gracioso e amoroso para conosco. O caminho de Deus não é retirar-nos das dificuldades e provações. Seu método é capacitar e fortalecer você e a mim, para que enfrentemos as provações. Até a nossa morte, até Cristo voltar. Deus tem propósito quando você estiver enfrentando um deserto, um problema, uma aflição, uma doença, que você ora e a doença não vai embora. É o mesmo Deus que permitiu que aqueles 3 jovens fossem lançados na fornalha ardente. É o Deus que nos livra, permitindo em sua soberania que atravessemos desertos, problemas sérios na nossa caminhada cristã. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não estamos como crentes isentos, nem colocados numa redoma da vida, como a heresia da teologia da prosperidade prega. Não creiam nessa heresia. A teologia da prosperidade é uma heresia. Quem crê na teologia da prosperidade está crendo numa heresia. A Bíblia não prega em nenhum lugar que o cristão não vai ter fornalha aquecida 7 vezes mais. E nós, como cristãos que acompanhamos pessoas na nossa caminhada como crentes, vamos verificar que Deus permite na vida dos seus filhos momentos dificílimos.
Eu era pastor em Perus, um bairro de São Paulo, iniciando o meu ministério, cerca de 40 anos atrás. E naquela igreja tinha uma irmã fiel, chamada Raquel, mulher crente, esposo crente. E eu me lembro, eu dei assistência àquela nossa irmã, por vários meses. Um câncer tomou conta da sua boca, da sua garganta, do seu esôfago, do seu estômago. Ela foi se definhando. 15 dias no hospital, 15 dias em casa. E assim foi sendo consumida pelo câncer. E foi levada para a glória. Havia dias que eu ia à casa dessa irmã. Ela já estava na cama. Tinha uma toalha amarrada na cabeceira da cama. E um dia eu perguntei, por que essa toalha está aqui? E a resposta foi, pastor, quando a dor é tão forte, eu mordo essa toalha para não gritar. Eu mordo essa toalha, pastor. Que fornalha, que luto. Mas era crente, crente fiel, e morreu com Cristo. Apenas esse exemplo, tenho muitos outros na minha caminhada pastoral. Deus livra, permitindo que nós sejamos provados fortemente. Essa é a primeira lição que eu posso aprender aqui nesse texto, mas há uma segunda. Deus nos vive oferecendo a sua presença. Isso é maravilhoso. Vejam comigo no texto aí. Deus não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Verso 25. Vejam o que está no texto aí. Eles foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. O verso 24 diz que Nabucodonosor ficou espantado quando viu lá dentro 4. E ele pergunta, mas não foram 3? Eu não sei como que Nabucodonosor viu 4. Não sei se a fornalha tinha um grande vidro. O fato é que ele viu. A fornalha era visível. Não era algo escondido. E agora o rei, prepotente, orgulhoso, queria ser adorado, venerado. Ele está espantado. E ele pergunta, não foram 3 atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, o rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E aí quando chega no verso 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. O seu anjo. Então a segunda lição que eu aprendo é que ainda que você passe pela fornalha da provação, Deus está conosco. A presença dele conosco. O amor dele, o abraço dele, o carinho dele na minha vida. E há um detalhe no texto aqui. Está dizendo que Nabucodonosor viu que era alguém assim. Veja no texto. Semelhante a um filho dos deuses. Depois fala mais embaixo, anjo. Podemos concluir, meus irmãos, que aqui aconteceu a presença do Cristo pré-encarnado. Quem está aqui é a segunda pessoa da Trindade. Das muitas aparições no Velho Testamento, podemos entender que aqui pode ser esse caso. Quem estava ali era o Filho de Deus, que se encarnaria mais de 5 séculos depois. A presença de Cristo.
ali junto com aqueles homens. E é tão impressionante que a presença de Cristo ali possibilitou que aqueles 3 jovens estavam ali passeando ali. Fica imaginar eles conversando com o Cristo pré-encarnado. Que maravilha, que bênção. Ainda que você passe pela fornalha, pelas provações, Jesus está conosco, é promessa dele. Eis que estou conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa dele, ele não nos abandona. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Está expresso lá na carta aos Hebreus, capítulo 13. A presença dele conosco. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Em ti. Esse é o nosso Deus, presente conosco. Dr. Rússio Shedd disse o seguinte, sobre esse momento no fogo: andam passeando dentro do fogo. Os lugares perigosos são lindos para aquele que anda com o Filho de Deus ao seu lado. Os lugares perigosos são lindos para aquele que anda com o Filho de Deus ao seu lado. Deus sempre está conosco. O Salmo 46, 11 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. Ele nos livra permitindo as provações. Ele nos livra, mas oferece a sua presença conosco. Naquele caso, o Cristo pré-encarnado presente lá na fornalha. Nós já temos o Cristo encarnado conosco, que morreu, ressuscitou, é o divino companheiro na nossa caminhada a cada momento. Mas eu aprendo uma terceira coisa com esse texto. Deus nos livra sem sofrermos nenhum dano. Veja os versos 25 e 27. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Se você ler o texto pouco antes, os que jogaram os 3 jovens na fornalha acesa 7 vezes mais, morreram. E eram homens escolhidos. Fico a pensar que eram os mais preparados nas academias da Babilônia. Eles morreram. Mas os 3 que estão lá não sofreram dano nenhum. Dano nenhum. A intenção do diabo é roubar, matar e destruir. O diabo quer causar danos morais, danos familiares, danos emocionais, danos financeiros. O diabo é astuto, nosso grande inimigo. Diariamente ele quer nos danificar. Mas Deus está conosco. Precisamos lembrar do que está no Salmo 121, verso 7. O Senhor guardará de todo o mal. Ele guarda do maligno. Guardará a tua alma. Deus está atento
a fúria de Satanás. Ele não permite que Satanás cause danos na nossa vida. Como não permitiu ali, na fornalha. Se você está aqui hoje, como filho de Deus, é porque Deus em Cristo tem livrado você de todos os danos que Satanás quer provocar na sua vida. Esse é o nosso Deus. Permite a fornalha. Está conosco na fornalha. E livra dos danos possíveis da nossa caminhada. Mas eu termino com uma última verdade. Deus nos livra para que o seu nome seja glorificado. O livramento de Deus não é para que eu fique me exaltando, mas para a glória dele. Veja no texto aí. Veja o que diz o texto aí, versos 28 e 29. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, ao novo decreto agora. O primeiro decreto era para adorar a imagem. Veja agora o novo decreto. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Agora não é nem fornalha, vai despedaçar. E as suas casas serão feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. A glória foi dada a Deus. Quando Ele livra a nossa vida, passando por essas fases, Ele quer ser glorificado. Por isso que nós lembramos o texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. E para muita gente ali, todas as coisas cooperam para o bem. Para muita gente, bem ali é só coisa agradável. Saúde, dinheiro, bom emprego. Bem ali pode ser uma doença, uma crise, um deserto, uma provação. Tudo que Deus permite, o pacote inteiro, é para a glória dEle. Para que nós cresçamos na intimidade com Ele. Na nossa vida, na presença dEle. Algumas lembranças. E agora eu quero então concluir a minha mensagem. Relembramos aqui como Deus nos livra. Ainda hoje o Senhor é poderoso para nos livrar. Ele é poderoso, o poder dele é o mesmo. Sejamos gratos a Deus diariamente pelos seus livramentos já realizados em nossas vidas. Você sabe quantos? Aqui fala sempre de nós contarmos as bênçãos. Temos que contar. Você não imagina quantos livramentos Deus já deu, já concedeu na sua caminhada, desde que você nasceu até hoje. E Ele continua dando livramentos em meio aos problemas, nos problemas, nas doenças, nas dificuldades. Deus nos dá inúmeros livramentos nesta vida. E vai dar até você morrer. Mas qual é o seu maior livramento? É daquele que estava lá, o quarto homem. É do inferno, da condenação eterna. Não basta você ser livre desta vida de problema e chegar a 100 anos. Deus pode fazer isso por você. Mas o maior livramento da nossa vida não é só para esta vida.
Não. Esse livramento está em seu Filho, aquele que estava lá na fornalha, o Cristo pré-encarnado, Jesus Cristo, como nosso Senhor e suficiente Salvador. Vamos buscar em Jesus o livramento de que tanto carecemos, livramento da escravidão do pecado, e para termos a vida eterna que há somente nele. E aí então eu posso lembrar o que disse Paulo, que Deus em Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o maior livramento. Você pode agradecer quando se acontecer do carro capotar e você sair ileso. Agradeça a Deus. Mas nenhum livramento desta vida tem o livramento que Cristo oferece nesta noite. E só quem tem esse livramento está pronto para morrer com Cristo e estar com Cristo para sempre. Deus é amor. O seu amor é infinito, através do seu Filho. E através do amor de Deus, seu Filho, estamos salvos para sempre.